Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco e neste vídeo vou falar sobre livro Razão e Razonete, ok? Bom, então, na verdade aqui a ênfase do vídeo seria para explicar o que é razonete, mas para eu explicar o que é razonete eu preciso falar primeiro sobre livro Razão e já já você vai entender o motivo disso. Então vamos lá, o que é o livro Razão? Então o livro Razão é um livro de escrituração contábil, onde ficam registrados todos os lançamentos contábeis da empresa e deve conter, né, o modelo mais simples deve conter no mínimo a data do lançamento, o histórico do lançamento, as contas contábeis envolvidas e o valor a ser lançado em cada conta contábil. E já já eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Bom, então o livro Razão ele tem um jeitão. Hoje normalmente a grande maioria das empresas utilizam sistemas integrados, então o livro Razão na verdade fica com esse nome aqui que por um motivo do passado aí que eu já vou falar sobre isso também. Mas basicamente hoje todo sistema, toda empresa que usa sistema integrado, no final de um determinado período, que é normalmente um ano, é possível emitir aí, imprimir as folhas que irão compor o livro Razão. Então primeiro aqui eu queria dar um exemplo, né, de como que é feito um lançamento no livro Razão, né, a cara que tem esse lançamento, para você começar a entender um pouquinho melhor o papel dele dentro da contabilidade. Então, um exemplo aqui, uma determinada empresa efetuou a compra de mercadorias para serem revendidas aí no valor de R$ 20.000 no dia 15/2 e serão pagas somente no mês seguinte ao da compra. Bom, então, se tivesse que ser feito aí esse lançamento contábil lá na contabilidade, dentro do livro Razão, ele precisa conter aí a data. Então eu tenho aqui a data 15/2, a conta a débito, que é a conta de estoques. Então a empresa efetuou compras de mercadorias que ela vai revender, então ela comprou mercadorias debito estoques, e essa obrigação de pagar essas mercadorias aqui é a prazo, né? Ela só vai pagar no mês seguinte, então ela acaba acreditando aqui a conta fornecedores, e normalmente ela tem a conta contábil específica do fornecedor, no qual ela comprou essas mercadorias. Por isso que eu coloquei aqui fornecedor XXXX, ok? Valor de R$ 20.000. Então aqui eu já tenho o valor, o histórico. Então compra da mercadoria XXXX, nota fiscal número 123456. Bom, normalmente em operações de compra e venda também, o essencial é constar o número da nota fiscal, né? Bom, isso aqui não tem muito a ver aí diretamente com a explicação do livro Razão, mas é um item assim muito importante dentro da contabilidade, né? A nota fiscal é o documento oficial tanto de compra como de venda, e como na contabilidade, né, esta nota fiscal pode conter aqui várias mercadorias e eu não tenho como ver isto dentro da contabilidade, então a menção da nota fiscal aqui no histórico ajuda muito caso seja necessário algum fato que ocorra dentro da empresa, seja necessário descobrir que mercadorias constam nessa nota fiscal, né? Então é por isso que a menção do número da nota fiscal é essencial aqui no histórico. Enfim, continuando aqui, o livro Razão, até hoje, né, ele leva esse nome aí justamente porque os lançamentos eram feitos em um enorme livro, manualmente. Atualmente, como eu já disse, os softwares contábeis se encarregam de organizar todos os lançamentos feitos no sistema para um relatório que pode ser impresso e encadernado como um livro. Só um detalhe importante: o livro Razão, ele agrupa as contas contábeis, né, independente, obviamente que ele também coloca em ordem de data, mas ele deixa agrupado todos os lançamentos que ocorreram em uma determinada conta contábil. Por exemplo, aqui a conta de estoques. Essa conta de estoques aqui, dentro de uma empresa, né, ela vai receber mais débitos, vai receber créditos, e no final de um determinado período ela vai apresentar um saldo, né, que é a diferença entre entradas e saídas de mercadorias que ocorreram aqui dentro dessa conta contábil. Então o livro Razão ele agrupa por conta, né? Ele vai
colocar todos os lançamentos que ocorreram na conta de estoques, todos os lançamentos que ocorreram na conta de fornecedores, de caixa, bancos, impostos a pagar, enfim, todas as contas contábeis que a empresa possuir. E ele vai organizar isso por conta contábil e, consequentemente, dentro da conta contábil, por ordem de data, ordem de tempo. Diferente do livro diário, né? O livro diário ele acaba ordenando todos os lançamentos contábeis por ordem de data, né? Já que o nome se refere a tempo, né? Diário, ele faz o lançamento, né? Ele organiza todos os lançamentos que ocorreram por dia numa empresa, independente das contas envolvidas. Então fica todas as contas contábeis misturadas, mas agrupadas por dia. Já o Razão agrupa os lançamentos feitos dentro de cada uma das contas contábeis. Então o livro Razão, dentro de um sistema integrado, ele é muito utilizado, porque através do lançamento do livro Razão, que alguém precisa consultar determinado lançamento contábil, uma vez que você encontra, né, uma parte do lançamento contábil, eu entro lá na conta de estoques, por exemplo, e eu quero ver esse lançamento contábil, a contrapartida do lançamento contábil. Eu clicando em cima normalmente do próprio lançamento contábil, eu consigo enxergar o lançamento completo, né? Então o sistema integrado ele acaba facilitando muito a vida aí, das pessoas, o dia a dia de quem trabalha com contabilidade. É muito mais prático. E o livro Razão era, como era feito manualmente, imagina o trabalhão que dava fazer esses lançamentos contábeis, porque se os lançamentos são agrupados por contas contábeis e por data, imaginem, né, um lançamento contábil, a pessoa tinha que abrir o livro lá na conta contábil, estoques, fazer o lançamento, ir até a página que tinha a conta contábil, fornecedores, fazer o lançamento lá também. Então era um trabalho bem grande. Hoje em dia os softwares ajudam e muito, ok? Bom, uma vez explicado o que é o livro Razão, agora sim eu consigo explicar um pouco melhor o que é Razonete, ok? Bom, então o Razonete aqui na verdade é apenas uma representação gráfica e resumida do livro Razão. Então, sendo utilizado aí basicamente para fins didáticos e que mostra todos os valores lançados a débitos e ou a crédito em uma conta contábil num determinado período, além do respectivo saldo, indicando no lado esquerdo se for devedor e no lado direito se for credor. Bom, então o Razonete na verdade é apenas uma representação gráfica, né, do livro Razão, e basicamente ele é utilizado para fins didáticos. O que significa isso? Significa que dentro de uma empresa ninguém faz lançamento em Razonete. Ele apenas é uma ferramenta muito útil em cursos, né, em aprendizados sobre contabilidade, porque fica muito mais prático, né, uma vez que os exercícios são desenvolvidos normalmente manuscritos, fica muito mais fácil de se desenvolver esses exercícios utilizando o Razonete, para depois montar aí as demonstrações contábeis, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, enfim. Então ele serve para isso. E o Razonete tem esse jeitão aqui. Então ele é basicamente um T, né, grande, né, que desenhado, no qual ele vai ter aí o seu lado esquerdo, que serão registradas todas as transações a débito da conta contábil, e do lado direito todas as transações a crédito da conta contábil. Então aqui se preenche o nome da conta contábil. Então eu posso colocar aqui conta bancos, né? Eu posso ter aqui a conta bancos, eu posso ter aqui a conta caixa, eu posso ter aqui a conta fornecedores, tanto faz. Este lado do débito e este lado do crédito não é alterado, independente se a conta for de ativo, passivo, receita, despesa, custo, enfim. Então a estrutura do Razonete sempre tem que obedecer esse padrão aqui: lado esquerdo débito, lado direito crédito, ok? E ele está representando aí novamente o livro Razão. Então, só para exemplificar aqui, ficar mais fácil de você entender como é que funciona, vamos ver aí como ficaria o lançamento em um Razonete do exemplo anterior, né, no qual foi utilizado para
ilustrar aí o lançamento que eu acabei fazendo aí num suposto, exemplificando o livro Razão. Então, o mesmo enunciado: uma determinada empresa efetuou a compra de mercadorias para serem revendidas no valor de 20 mil no dia 15/2 e serão pagas somente no mês seguinte ao da compra. Então, fazendo os lançamentos aqui em Razonete, vou pegar as duas contas envolvidas. Então, contas de estoques, conta de ativo, quando eu aumento, eu debito aqui do lado esquerdo, 20 mil do lado esquerdo. A contrapartida é fornecedores. A conta de fornecedores é uma conta de passivo, quando se aumenta, credita. Então aqui eu estou fechando, obedecendo aí a regra do método das partidas dobradas. Para todo débito tem que existir um crédito no mesmo valor, um ou mais créditos no valor equivalente ou vice-versa. Então, debitei estoques 20 mil, creditei fornecedores 20 mil, débito, crédito, fechei. Então, o Razonete basicamente é isso. Todos os lançamentos contábeis são feitos nessa estrutura, né? Então, por exemplo, aqui se houvessem mais lançamentos na conta de estoque, então poderia entrar mais mercadorias, sair mais mercadorias. Conforme vai entrando e saindo mercadorias, vai se tendo um saldo final aqui na conta, no qual depois isto será transportado para a demonstração contábil correta. No caso de estoques, essa conta contábil faz parte do balanço patrimonial. Então, se eu fosse montar o balanço patrimonial agora com a conta de estoques, o saldo dessa conta aqui seria de 20 mil. Ok? Mesma coisa para fornecedores. Então, a conta de fornecedores também entrou aqui uma dívida, depois vai ser pago, vai ter mais uma dívida, vai ser pago, vai ter dívida. O saldo final também é transportado para a demonstração contábil. Fornecedores também faz parte da conta do balanço patrimonial, conta de passivo. Também seria transportado lá para a conta de passivo, saldo de 20 mil reais em fornecedores, ok? Então é bem simples. O foco deste vídeo era simplesmente explicar essa estrutura básica, o que é o Razonete, o que é o Razão. Então, Razonete acaba sendo uma cópia aí do livro Razão. Novamente, né, em sistemas integrados, o próprio lançamento no livro Razão já vai alimentando as demonstrações contábeis ao qual o lançamento se refere: ativo, passivo, conta de receita, de despesa, custo, enfim, né, o sistema integrado ajuda muito. Mas, né, como você provavelmente está aprendendo, está tendo aí o primeiro contato com isso, você precisa entender como que funciona essa ferramenta, que ela é muito boa, é uma excelente ferramenta para você entender, assimilar como que é o funcionamento da contabilidade, né? Como que se chega a uma demonstração contábil, como o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e aqueles valores que formaram essas demonstrações, né? Da onde vieram esses valores? Então, o Razonete aqui é o pontapé inicial para todos esses lançamentos que vão serem transportados, né? O saldo final será transportado para as demonstrações contábeis, para assim se ter essas demonstrações prontas, bonitas, dentro de uma contabilidade. Ok? Bom, era isso. Só para finalizar, as referências bibliográficas que eu acabei utilizando aqui o livro do José Carlos Marion, Contabilidade Empresarial, e do Osni Moura Ribeiro, Contabilidade Básica Fácil. Ok? Bom, era isso que eu tinha para falar neste vídeo. Espero que você tenha entendido, que lhe ajude aí no desenvolvimento do entendimento da contabilidade em si. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade, a contabilidade no início é um pouco estranha, um pouco confuso de se entender, principalmente o mecanismo de débito e crédito, e o Razonete é a porta de entrada para se entender melhor como é que funciona isso. Ok? Então, sucesso aí para todo mundo, nos falamos aí nos próximos vídeos.